Meus irmãos, graças e paz, bom dia. Eu peço que sentados mesmos, nós abramos nossas Bíblias em Lamentações capítulo 3. Nós leremos do verso 21 ao 25. Lamentações fica logo após a Jeremias. Lamentações, capítulo 3, do verso 21 ao verso 25. Diz assim a palavra de Deus: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Meus irmãos, muitas vezes, dentro das atividades do dia a dia, nós acordamos pela manhã e já damos aquele pulo da cama. Muitas vezes já vamos tomar um banho, vestir a roupa, tomar café. E muitas vezes nós esquecemos de orar a Deus agradecendo, porque naquele momento, naquela manhã, a gente pôde ser alvo da misericórdia de Deus. Muitas vezes nós já pegamos o celular, outras vezes nós já começamos ali a conversar e nós esquecemos de orar a Deus agradecendo por mais um dia de vida que Ele nos concede, agradecer pelo alimento, pela saúde, pela provisão, por nossas famílias, por nossa igreja, pelo sustento que Ele tem nos dado, né, nossos empregos. E nessa manhã, antes de nós louvarmos a Deus, eu queria orar a Deus agradecendo. Eu peço que você faça o mesmo. Você, do fundo do seu coração, agradeça a Deus por tantas bênçãos que Ele tem lhe concedido. Amém? Nessa manhã, ó Pai, queremos Te agradecer, ó Deus. Te agradecer porque Tua graça, Tua misericórdia nos alcançou. Nós somos alvo, Deus, e somos salvos por essa graça, por essa misericórdia. Te agradecemos, ó Deus, pelo alimento, te agradecemos por nossa saúde, te agradecemos por nossa família, te agradecemos pelo teu cuidado e provisão sobre nossas vidas. Não tem nos faltado nada, ó Pai. Te agradecemos pela essa igreja que tem sido bênção e conforto espiritual a todos nós. Te agradecemos por tudo, ó Pai, porque tua graça tem sido infinita em nossas vidas, ó Deus. Obrigado, Deus, por tudo. E nos perdoa porque muitas vezes nós acordamos já cheio de atividades, muitas vezes nós esquecemos de Te agradecer, muitas vezes nós não damos importância, pulamos esse momento tão importante, ó Pai. Te pedimos perdão, ó Deus, e que possa nascer em nós, em nossos corações, um coração de uma pessoa sempre grata, sempre agradecida por tudo, ó Deus. Essa oração que eu faço, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar a Deus, vamos ficar de pé? Graças a Deus, meus irmãos. Senhor, eu sei que é teu esse lugar, todos querem te adorar. Toma a tua direção. Sim, ó, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Senhor, eu sei que é teu esse lugar, todos querem te adorar. Toma a tua direção.
vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Pode reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. Pode reinar, Senhor, pode reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Pode reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, nesse lugar. Reina, Senhor, nesse lugar. Senhor, nesse lugar. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos
meu prazer é estar diante do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. A te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar diante do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar diante do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. A igreja pode sentar? Meus irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6, nós encontramos o apóstolo Paulo falando: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Nesse momento nós recolheremos os dízimos e ofertas. Se você veio à casa do Senhor preparado para esse momento, levante suas mãos. O diácono Severino vai levar o envelope a você. Quem está nos acompanhando pelas redes sociais também pode participar desse momento pelo Pix. Deve estar aparecendo aí a chave na sua tela. E eu peço que, mais uma vez, nós nos coloquemos de pé para agradecermos a Deus por esse privilégio que é dizimar, ofertar na casa de Deus. É um privilégio, porque se nós estamos participando desse momento é porque nós reconhecemos, primeiramente, que é uma oportunidade que Deus nos dá de agradecê-lo pela provisão, pelo cuidado, pelo sustento.
Então, que possamos fazer esse momento com muita alegria no coração. Vamos agradecer. Senhor, te agradecemos mais uma vez, ó Pai, e te agradecemos por essa oportunidade de dizimarmos, ofertarmos na Tua casa para a manutenção, para o cuidado da Tua casa, ó Deus. Obrigado porque Tu tens suprido cada uma de nossas necessidades, não tem nos faltado nada, do alimento, as vestes, ó Pai, Tu tens cuidado de nós, trazido essa provisão aos nossos lares. E, Senhor, que essa igreja ela continue sendo abençoada, continue crescendo, pregando a palavra, pregando o evangelho, Deus, cuidando de vidas, trazendo um alento e conforto espiritual e emocional também àqueles que precisam, ó Pai, e que esses dízimos e ofertas possam ser revertidos, nos dá sabedoria para que possamos usá-los para glorificar o Teu santo nome, ó Deus. Eu oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. O Grupo Louvor pode cantar mais um cântico e nós poderemos ofertar na casa de Deus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Meus irmãos, graça e paz. Bendito seja o nome do Senhor, que mais uma vez, pode sentar, nos permite estar em sua casa nesta manhã de domingo, para exatamente prestar culto a Ele. Ele é a razão da nossa existência. Enquanto estivermos neste mundo, devemos sempre, em todo o tempo e o tempo todo, engrandecer o seu santo nome. Como nós acabamos de cantar, de expressar, Ele é o Deus da nossa salvação.
não somente a salvação da alma, mas os livramentos que Ele tem nos proporcionado. E se de fato nesta manhã, como estamos aqui, somos conscientes de que pertencemos a Ele, devemos reconhecer que as suas misericórdias se renovaram de fato ao nosso favor. Abra sua Bíblia, eu quero ser sintético nesta manhã na palavra que Deus colocou no meu coração para repartir com você que aqui está, com você que está nos assistindo ou assistirá esta programação em outro momento. No livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 1. Devo dizer que precisamos ler os primeiros 17 versículos para entendermos um pouco melhor acerca da temática que nós queremos repartir com os amados irmãos nesta manhã. É uma leitura longa, mas necessária para que haja um entendimento maior e melhor das Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Amém? Está escrito: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a carne, mas se do corpo mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos ou clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele estamos ou seremos
glorificados. Amém? Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua doce e preciosa palavra. Obrigado, ó Deus, porque nós entendemos que a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, é alimento para a nossa alma. E certamente, ó Deus, o combustível que precisamos para continuarmos a caminhada aqui na terra. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de tê-la, ó Deus, no nosso coração e diante dos nossos olhos. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, de vez em quando algumas pessoas, elas questionam por que nós somos diferentes. A diferença não está na estética, necessariamente, mas no comportamento. Por que fulano é diferente? Por que fulano é diferente? Por que ciclano é diferente? Por que seu comportamento é diferente do comportamento de outras pessoas? No trabalho, é um exemplar profissional, é um exemplar cidadão que não cogita das coisas das outras pessoas e às vezes estas pessoas são tidas como especiais ou tidas como santarronas ou santarrões. Essas pessoas são diferentes na faculdade, em casa, na rua, no trajeto do dia a dia, elas são diferentes. E algumas pessoas nos admiram porque nós não compactuamos de determinadas programações e não vamos a lugares os quais achamos inapropriados para a nossa natureza. E essas pessoas se esquecem de que nós não temos nenhuma empatia com o reino deste mundo. A partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus, o nosso reino não é este, a nossa terra não é esta, a nossa pátria não é esta. O nosso comportamento deve ser antagônico, diferente, contrário ao comportamento daqueles que ainda não entenderam a mensagem do Evangelho Salvador de Cristo Jesus. Só por isso, nosso esforço não é para nos colocarmos acima do bem e do mal, humanamente falando. É porque a nossa natureza, ela está sofrendo uma mudança, uma transformação dia após dia. Todos nós estamos sendo aperfeiçoados a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Somos conscientizados que assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novas. Ou seja, a minha trajetória agora é diferente. Estávamos num trajeto, caminhando numa estrada como todos estão caminhando, ou a maioria estão caminhando. A porta larga, o caminho largo. Mas a partir do momento que fomos alcançados por graça e misericórdia da parte de Deus, então agora nós temos outra direção, outros hábitos. Começamos a substituir aqueles hábitos antigos da nossa vida por novos hábitos. A nossa vida vai passando por essa metamorfose, essa mudança gradativa, paulatina, diária, todos os dias. E é isso que vai fazer com que as pessoas entendam que nós temos um outro procedimento. E aqueles que adotam esses princípios e esses valores para as suas vidas vão ser perseguidos.
De maneira, meus irmãos, que ser honesto parece ser algo, nesta nossa geração, desnecessário. Se você é uma pessoa justa, se você é uma pessoa honesta, se você é um exímio cumpridor de suas obrigações sociais, essa pessoa só pode viver num outro universo, numa outra dimensão. E é isso que nós precisamos demonstrar para esta sociedade envolvida na escuridão do pecado. Então, esse comportamento é típico de quem foi alcançado por graça e misericórdia do Senhor. Então, nesta manhã, nós precisamos assumir isto. Somos diferentes. E daí? Não é aquela diferença que o mundo protagoniza, não. A nossa diferença está num caráter transformado, num comportamento alinhado com o caráter de Jesus. E isto é o que Paulo retrata nesse capítulo, a partir de algumas declarações extraordinárias. Quando nós somos diferentes, primeiro no falar, segundo no pensar, terceiro no expressar ou no demonstrar, somos diferentes. A nossa fala não é uma fala chula, uma linguagem mundana, pornográfica, maliciosa. O nosso falar é um falar santo, um falar alinhado com um linguajar divino, alinhado com a palavra do Senhor. Então é bom que nós tenhamos cuidado nas expressões, porque a boca fala do que há em abundância o coração. De qualquer maneira, o nosso pensar também é diferente. Os nossos pensamentos não estão atrelados aos pensamentos deste mundo. O nosso comportamento, ele traduz o caráter, a nova vida que expressamos no dia a dia. Então, quando falamos da nossa estética, o nosso vestir, é um vestir comportamental, onde nós fazemos não só das nossas vestimentas, mas de qualquer outra atividade, a glorificação do nome do Senhor. Aprendemos isso nos primeiros momentos da nossa vida cristã. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória do Senhor. Somos diferentes nos gostos. Os nossos gostos são diferentes, os nossos sabores são diferentes. Nós não precisamos imitar o mundo, não precisamos compactuar das coisas deste mundo para nos sentir bem, para nos sentir felizes. Nós não precisamos disso. Somos diferentes, meus irmãos, no tratamento de uns para com os outros. Somos diferentes no comportamento, já disse e volto a repetir. Não tratamos as pessoas com desdém, não execramos pessoas pelo que elas fazem ou deixam de fazer, simplesmente evidenciamos o amor de Deus em Cristo Jesus para com elas, porque nós fomos alcançados para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então vejam que ser crente em Jesus Cristo envolve esta mudança, e esta mudança para a glorificação do nome do Senhor. Por que nós somos diferentes? Na leitura desse texto nós encontramos pelo menos 5 importantes razões por que nós somos diferentes. Nós somos diferentes, primeiro, porque estamos em Cristo. Diga assim, porque estamos em Cristo. Versículo 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do pecado da vida em Cristo Jesus
te livrou, ou nos livrou, me livrou da lei, do pecado e da morte. Não estamos mais debaixo da lei do pecado. O pecado não mais tem, meus irmãos, a chave da nossa condenação. Estávamos separados, estávamos destinados para a morte eterna. E 3 diz o seguinte: porquanto o que fora impossível à lei, porque a lei, ela mostrava, apontava ao pecado, o papel da lei é dizer: você está errado. A lei serve para julgar, para condenar. A lei, ela exerce o seu papel de apontar o dedo. E nós não tínhamos, meus irmãos, escapatória, porque de fato nós éramos culpados. A lei tinha que exercer o seu papel. Ela descortinava o nosso coração e ela apontava: você está condenado porque você é culpado. Nós não tínhamos saída, não tínhamos advogado, não tínhamos quem nos representasse. Mas é extraordinário, meus irmãos, o fato de que o texto nos diz, versículo 3, a parte final: isto fez Deus no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ou seja, Jesus, ele veio para nos defender, não somente isso, mas para assumir o nosso lugar. Ele se fez condenado por nós, ele assumiu a nossa dívida. Por isso nós estamos em Cristo. Agora, pois, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. O que fez o Senhor para merecer a minha condenação? Nada. A condenação era minha, mas Ele graciosamente diz: eu assumo o seu lugar. Eu substituo você nesta posição. E para isso, Ele morreu no nosso lugar. Ele assumiu a minha culpa. Nós não merecíamos isso. É por isso que é graça. A graça de Deus é inexplicável. A graça de Deus é um favor que nós não temos condições alguma de explicar para quem quer que seja. Simplesmente resolveu Deus em Cristo Jesus absolver-nos. Simplesmente foi uma decisão amorosa, sacrificial. Por isso nós estamos em Cristo. Somos diferentes porque estamos em Cristo. Cristo sofreu na carne. Cristo já cessou do pecado. Cristo levou os nossos pecados. 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24. Aqui na tela você vai ver o que foi que Cristo fez por você. Então, nós vamos verificando que Jesus, Ele nos substituiu. Está escrito o que aí, irmãos? Ele mesmo, por suas chagas, fomos sarados, curados. Irmãos, isto é o resultado de Isaías 53. É uma síntese do sacrifício de Jesus Cristo. Pedro sinteticamente diz exatamente isso. E Paulo agora, ele expande esta visão. Os reflexos, os resultados desta nossa justificação mediante o derramar do sangue do justo Senhor em nosso lugar. Por isso, nós somos diferentes.
porque nós fomos justificados por meio de Jesus Cristo, estamos em Cristo Jesus. Segunda razão, porque nós somos diferentes. Somos diferentes porque vivemos com Cristo. A partir do versículo 4, você lendo aí, encontra exatamente isso. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Isso é maravilhoso, porque o texto vai nos levando a pensar sobre a nossa nova natureza, porque o pendor da carne dá para a morte. A carne, a morte. Nós estamos, meus irmãos, todos os dias na iminência da morte. Não tem jeito. Esse corpo, ele está sendo definhado dia após dia. Nós estamos mais perto da morte e ao mesmo tempo mais perto da vida, a vida eterna, para que se estabeleça João 5:24, que está escrito: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Vai se estabelecer isto. Então, irremediavelmente, nós estamos envelhecendo e nos aproximando cada vez mais da morte e, ao mesmo tempo, da vida. Então, este corpo, ele está fadado à morte. A morte tem prioridade, tem legitimidade. Quando o pecado entrou no mundo, a morte e o pecado entraram de uma vez só, e o homem está debaixo dessa sentença. Só que Deus, em Cristo Jesus, Ele resolutamente, no passado, antes da fundação do mundo, providencia Jesus Cristo, para que nós tenhamos, meus irmãos, o desfecho diferente. Nele, em Cristo Jesus, quando receberemos corpos glorificados por ocasião do arrebatamento. Estamos em Cristo, porque vivemos em Cristo. Versículo 4 diz: não andamos segundo a carne. Por isso que nós nos esforçamos, porque a carne, ela tem esta inclinação para a desobediência. Versículos 5 e 6, não nos inclinamos para as paixões da carne. A carne nos afasta de Deus, nos puxa para vivermos, meus irmãos, numa rebeldia contra Deus. Aliás, a inclinação da carne é morte. Versículo 7, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por isso diz assim: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A carne não se submete. A carne, ela é contrária à lei de Deus, à submissão a Deus. E quando você lê nas Escrituras, esta expressão, a carne, se refere ao velho homem, à velha natureza, que insiste, que persiste, que não desiste de ir de encontro à vontade soberana de Deus. Portanto, meus irmãos, todos os dias nós temos que nos conscientizar que somos de Deus. Olha o versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Paulo fecha o pensamento dizendo exatamente isso. Porque se estamos em Cristo, porque vivemos em Cristo, e alguém que vive com Cristo, vivendo na carne, alguma coisa está errada. Pois quem vive na carne não pode
agradar a Deus. Irmãos, eu já disse certa feita desta mesma tribuna que Paulo coloca 3 tipos de pessoas quando trata este assunto. Ele fala do homem natural. O homem natural, ele não cogita das coisas espirituais, ele não discerne as coisas espirituais, ele não compreende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não adianta você querer que o ímpio, o descrente, ele tenha princípios e valores cristãos ou de acordo com os ensinos da palavra do Senhor. É claro que existem muitas pessoas aí fora que têm um comportamento, eu diria, justo, mas esse comportamento justo diante da sociedade é uma forma dele estufar o peito e achar que merece alguma coisa diante de Deus. Essa autojustificativa, essa autojustificação, ela não serve para que esse indivíduo seja salvo, mas nós temos bons profissionais, bons maridos, boas esposas, bons filhos, mas esta bondade é para que o indivíduo ache que tem autoridade diante de Deus para reivindicar alguma coisa, ou para apontar o dedo para outras pessoas que não confabulam, que não pensam da mesma maneira que eles ou elas. Mas, queridos, o crente, por sua natureza nova, deve evidenciar isto de uma forma tranquila. Não precisa estar dizendo que é crente em lugar nenhum. Não precisa estar mostrando, carregando a Bíblia para cima e para baixo para dizer que é crente, não. O seu comportamento, a sua forma de falar, a sua forma de tratar as pessoas, o seu testemunho, ele aflora naturalmente. Mas, Paulo diz que o homem natural não entende das coisas espirituais de fato, mas ele trata do homem carnal também na palavra. Esta pessoa que tem professado Jesus Cristo como seu Salvador, seu Senhor, mas é carnal. Ele vive tanto evidenciando as coisas do mundo, quanto as coisas do universo cristão. Ele não vê nenhum problema em fazer determinadas coisas, em estar em determinados ambientes. É o que ele pensa, é o que ele acha. Ele não está nem aí, não está ligando para o que você pensa, para o que recebe de ensino. Ele mesmo faz as suas regras. Ele vai rasgando algumas folhas da Bíblia e vai adequando a Bíblia à sua vida. Ou seja, ele não adequa a sua vida à Bíblia Sagrada, ele adequa a Bíblia à sua vida. Ou seja, ele faz um caminho inverso. Ele faz algumas adaptações, porque ele acha normal determinados comportamentos mundanos. Mas Deus, na sua palavra, diz que os que andam na carne não agradam a Ele. É muito sério isso, irmãos. Sem a renúncia, sem o sacrifício, não dá para evidenciar esta nova vida. Então, quem é de Jesus, ele vai causar um mal-estar aonde chegar, porque ele não compactua de determinados procedimentos. Ele se indigna com relação às injustiças. Ele não aplaude, ele não é conivente. Paulo chama de indivíduo carnal, mas Paulo também trata do homem espiritual. E os espirituais, além de estar em Cristo, vivem com Cristo. Terceira razão, somos diferentes porque pertencemos a Cristo. É muito importante esse sentimento de pertencimento.
pertencer a Jesus Cristo, aquilo que nós aqui abordamos com muita frequência. Olha o que nos diz versículo 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E vejam aí que a palavra Espírito está com a letra maiúscula, o E está aí maiúsculo. Todas as vezes que você lê nas Escrituras, Espírito com E maiúsculo se refere ao Espírito Santo. E aqui Paulo diz: vocês estão no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmãos, o Espírito Santo, que é o selo, que é exatamente essa demonstração clara, objetiva, de que o indivíduo pertence ao Senhor Jesus, é porque ele tem o Espírito Santo habitando dentro dele. O seu corpo é tabernáculo, é santuário, é recipiente do Espírito Santo. Esse Espírito Santo, quando vem morar, habitar em alguém, por ocasião da confissão de seus pecados, do abandono dos pecados, essa confissão é diária, esse abandono é diário. Quando ele reconhece a sua miserabilidade e pede misericórdia ao Senhor e o convida para morar em seu coração, o Espírito Santo vem, e quando o Espírito Santo entra nesse recipiente, nesse corpo, ele encontra a casa toda bagunçada, e ele começa a fazer uma faxina, começa a substituir aqueles móveis velhos do pecado. Ele vai ornamentando esta casa de novo, essa casa envelhecida pelo pecado. Então começa uma reforma na casa, começa uma limpeza na casa. Isso leva tempo, irmãos, não é de uma hora para outra. Por isso que quando alguém professa Jesus Cristo como seu Salvador, não significa que aquela pessoa agora realmente ela está apta para evidenciar essa nova vida na sua plenitude. Não, leva um tempo. Por isso que nós cremos, meus irmãos, que esta casa, ela continua sendo ornamentada, reformada, modificada. Filipenses 1:6 diz o quê? Paulo diz: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então nós estamos em reforma, estamos cada dia sendo melhorados, tem muita coisa ainda a ser feita em nós, e quando Ele completar esta obra em você, fique certo que Ele vai te recolher. Ele vai te recolher. O crente vive nessa expectativa. Aí você diz: o irmão, a irmã viveu 90 e tantos anos, quase 100 anos. E claro, Deus tinha uma obra para fazer nela e através dela. Todos nós, Deus está fazendo a obra em nós e através de nós. Todos nós. Enquanto Ele está aperfeiçoando a sua vida, você está fazendo a obra dele, alcançando outras vidas. Então Ele está trabalhando em nós e através de nós. E o mais maravilhoso é que nós queremos viver muitos anos aqui nesta terra, como instrumento nas mãos dele. Então, o dia que Ele concluir esta obra em você e através de você, Ele te recolhe e leva para o céu. Amém, meus irmãos? Não tenha medo disso. Fique tranquilo quanto a isso.
Enquanto isso não acontece, lembre-se, nós pertencemos a Ele. Olha que maravilhoso, quando Paulo, nesta mesma carta, ele diz no capítulo 14, versículos 7 e 8, olha só que lindo, que maravilhoso, no capítulo 14, 7 e 8, diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então você pertence a Ele, eu pertenço a Ele, nós pertencemos a Ele, por isso nós somos diferentes. Quarto lugar, somos diferentes porque somos devedores a Cristo, devedores, e essa dívida nunca iremos pagar. Só tem um jeito, só tem um jeito. Sabe qual? Veja aí Romanos, capítulo 13, versículo 8. 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto com que vos ameis. É a única forma. Você quer, não é pagar a dívida, ninguém paga isto, não tem como pagar, não tem dinheiro, não tem comportamento, não tem nada. Mas Paulo diz que uma das maneiras de demonstrar a nossa profunda gratidão ao Senhor pelo que Ele fez por nós é amando a Deus, mas ao próximo como a nós mesmos. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. O amor é uma dívida que você vai pagar toda a tua vida. Não é parcela única. Não existe. É um carnê que você vai pagar durante toda a sua vida. Ai daquele que não pagar. Voltemos para o texto, para a gente já caminhando para o final. Porque a partir do versículo 12 e 13, Paulo diz assim: assim, pois, irmãos, somos o quê? Devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Não é isso, devemos mais nada à carne. Porque se viver, diz, segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Somos devedores de Cristo, devedores no sentido de gratidão pelo que Cristo fez por nós na cruz, devedores quanto a uma vida de santidade e piedosa neste mundo, devedores quanto ao ser luz e sal neste mundo. Então, todas as vezes que você evidencia esta nova vida em Cristo Jesus, no trabalho, na faculdade, na escola, em casa, na rua, em qualquer lugar, você está quitando a sua dívida. Ou quitando, você está pagando. Paulativamente, gradativamente. Ninguém diz, eu amei muito. Bom, você deve ter amado muito com amor eros ou amor filéu, mas não o amor sacrificial, o amor ágape. O amor ágape não se paga de uma vez. O amor ágape, que é o amor de Deus em Cristo Jesus, é um amor que deve ser expressado todos os dias. E mais, amar a todos. Todos é todos mesmo. Mesmo aquelas pessoas que não te amam, que não gostam de você, mas você deve amá-las, deve tratá-las com respeito, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Por último, quinto, somos diferentes porque
somos seus filhos por adoção, e por sermos filhos por adoção, vamos morar no céu. Amém, irmãos? Olhem os versículos 14 a 17 para fechar esta manhã com esta reflexão. Pois todos os que são guardados ou guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Você é o quê? Filho. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. É o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 12. Eu, claro, tenho dito, olha, não ande por aí dizendo, você é criatura, eu que sou filho. Porque universalmente Deus trata as pessoas como suas criaturas. Agora, todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado é que deformou o caráter das pessoas. A sua criação, de modo geral, Deus fez perfeita. Deus fez de modo espetacular a criação no âmbito geral. Os céus proclamam a glória de Deus e os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. Salmo 19, versículo 1. Só que o pecado deturpou, o pecado ele arruinou. Então, no âmbito da expressão criaturas de Deus, toda a criação é feitura do Senhor, as criaturas de Deus. Agora, o homem foi criado de modo diferente, esplendoroso. Deus criou todas as coisas com a palavra, haja e ouve. Mas quando foi criar o homem, ele então formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas devido a uma resolução: façamos o homem conforme a sua imagem, a sua imagem e a sua semelhança. Deus fez isso, a nossa imagem e a nossa semelhança. O homem foi feito assim. Deus soprou nas suas narinas, 2:7 de Gênesis, e o homem passou a ser chamado alma vivente. O homem é criatura. Eu sei que lá fora as pessoas não entendem isso. É o homem natural. Mas quando a gente começa a ler as Escrituras, há uma condição para que essas criaturas se tornem filhos de Deus. É através da reconciliação, através de Jesus Cristo, que é este elo. Então, receber Jesus Cristo outorga a essa pessoa, ou confere a esta pessoa, o privilégio de ser filho. E a partir daí, como filho de Deus, ele passa a se relacionar, porque o 15 diz: porque não recebesteis o espírito de escravidão, somos livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 32 e 36. E aqui nos diz: para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai, ou Paizinho. Relacionamento agora, o tratamento de filho e pai, pai e filho. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Daí Paulo diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. É claro, só os filhos herdam algo dos pais. Só os filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Daí então, devemos viver como filhos
obedientes, em obediência. Esta é o que está sendo requerida da parte de Deus aos seus filhos. Aliás, é o que mais os pais querem, que seus filhos sejam-lhes obedientes. Devemos viver como filhos em submissão. Devemos viver como filhos em profunda comunhão, de maneira de chamá-lo de paizinho, intimidade. Devemos viver como filhos em profunda gratidão. Por isso, irmãos, gratidão pelo fato de que, mesmo que venhamos a sofrer temporariamente, com Ele seremos glorificados. Amém? Queridos, Deus, como Pai, não nos poupa de alguns sofrimentos. Deus não quer estragar seus filhos. Deus não estraga filhos. Quem estraga somos nós. Nós somos especialistas em estragar os nossos filhos. Quando a gente facilita demais as coisas para os filhos, a gente estraga. Esse cuidado demasiado, a gente estraga os filhos. Quando a gente não disciplina os filhos, a gente estraga. Quando a gente facilita as coisas demais para eles, a gente estraga. E Deus não faz isso. Eu já contei uma história aqui, e eu encerro com essa história. Os Canamaris têm uma cerimônia de transição. Quando o menino deixa a sua adolescência, a criança deixa o tempo de criança, passa para a adolescência, e aí esse adolescente, ele precisa entender que agora ele está se tornando um jovem e precisa ter responsabilidades. O que é que fazem os indígenas daquela aldeia, daquela comunidade? Essas crianças, o sexo masculino, nunca as meninas, eles passam por uma cerimônia de transição. Eles têm lá uma espécie de culto de cerimônia. E à noite isto acontece. E essas crianças, elas são vedadas aos seus olhos e conduzidas pelos homens, os pais, floresta adentro. Se for 2, 3, 4, 5 crianças, geralmente fazem em grupos, se dividem em toda a floresta. Se distribui as crianças em lugares diferentes. E elas não sabem o que está acontecendo. Porque é um segredo, elas não podem a partir daí dizer para as outras crianças o que é que acontece. Eles têm esta ética, este compromisso, esse pacto. Aí então os pais adentram floresta adentro com essas crianças nesta fase de transição. E elas são conduzidas. E eles amarram estas crianças numa árvore. E elas passam a noite toda na escuridão da floresta. Elas ficam vulneráveis a animais, a picadas de insetos. Os pavores da noite, até porque não estão enxergando nada, mas sabem que é noite. E essas crianças passam a noite numa angústia profunda. Não ambicionando outra coisa, a não ser que o dia chegue o mais rápido possível. Mas sabe de uma coisa? É que essas crianças acham que estão sozinhas. A criança não está vendo nada. Sabe quem está do lado daquela árvore, sentado ali? O pai. O pai está ali a noite todinha, vendo o filho chorar, estribuchar, sendo picado
mas o pai está ali. Ele não sabe que o pai está perto, ele não sabe. O pai não dá uma palavra, mal respira, para que o filho não pressenta, para que o filho não veja, não sinta a presença do pai. E quando o sol desponta, que os raios do sol tocam naquele corpo, naquela criança debilitada pelo dia, sabe quem aparece ali? Quem já está ali? O pai. Aí o pai vai, tira aquela venda dos olhos daquele filho, desamarra, o abraça e o leva para casa. E quando ele chega lá na aldeia, há uma festa para aquele filho, porque ele passou a noite como um bravo guerreiro e que agora está pronto para entrar no mundo dos adultos. E eu aprendo que há noites assim também. Há noites que a gente acha que está só, que a gente acha que a noite é interminável. Tem muita coisa que acontece conosco, mas como é maravilhoso saber que nunca vamos estar sós. Amém? Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, porque o Senhor nos alcançou por graça e misericórdia, e nos concede, ó Deus, o privilégio de sermos teus filhos amados, e podemos te chamar de Abba, Pai, e andarmos, ó Deus, na tua presença. Fica conosco, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.